aí, eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E eu sou a Alessa, irmã do Alisson. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Bom, pessoal, hoje nós estamos começando mais uma caixinha da academia do SAP Business One, lá do SAP Learning Hub. Se você ainda não começou, não deixe de começar aí a fazer o seu estudo, porque tem muita informação, muita documentação que a SAP entrega para a gente. E no tema de hoje nós vamos falar sobre os relatórios de controladoria. Então, se você não viu o vídeo que fala sobre a parte bancária, que foi o vídeo anterior, não deixe de acompanhar, a gente vai colocar aqui a caixinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para as notificações para quando sair novos vídeos você ser lembrado. Bom, pessoal, vamos lá. Vou passar para vocês o que temos, então, dentro desse módulo de relatórios de controladoria. Bom, vamos lá para a nossa tela do portal Learning Hub. Aqui temos a nossa querida jornada, né? Nós estamos aqui na área de contabilidade, percorremos já noções básicas, configuração financeira, processo bancário e chegamos em relatórios de controladoria. Tem algumas coisas que já comentamos anteriormente, mas a SAP ela sempre vem assim, né? Pincelando e depois dá ênfase. Pincela um tema, depois vem a ênfase, né? E nesse caso aqui não é diferente. O tempo sugerido aqui, ele é de 2h30 de estudo, foi mais ou menos o tempo que eu levei mesmo, como já tem tópicos que já foram abordados, né, superficialmente em outros módulos, então ficou mais fluido aqui a informação para a gente absorver. Então, seguindo aqui, a gente tem, foi dividido em 3 partes. A última parte, ela é sempre voltada para o estudo de caso, né? Então, a gente tem 2 grandes temas aqui abordados, nos quais estão divididos em tópicos entre simulação e testes. O que a gente tem aqui? Vamos lá para os nossos arquivos. Primeiro, a gente começa conhecendo os relatórios financeiros do padrão do SAP. E aí, dentro desse conteúdo, a gente vai aprender a discutir o efeito dos processos padrões do SAP nos relatórios financeiros. Quais são eles? O balanço, balancete, resultados. E a gente aprende também a descrever quando usar cada relatório e a interpretar os dados típicos de cada relatório. Então, a gente volta a ver estrutura de plano de contas, como é que a SAP se comporta nessa parte de contabilidade, para aí a gente entender a estrutura do relatório lá na frente. Aí vamos lá para o resumo. É um material extenso de 30 páginas, ele começa bem robusto, mas em resumo, o que a gente tem aqui? Então, na contabilidade, a gente diferencia sempre entre contas do balanço e contas de demonstração de resultados. Os diferentes relatórios financeiros são executados, em os saldos da conta. Os relatórios financeiros apresentam o saldo da conta de acordo com, sempre com uma data selecionada ou um intervalo de datas, seu nível e tipo. O relatório de balanço é baseado em e apresenta as contas do balanço, o valor da empresa, o total de ativos, que é igual ao total de passivos mais o capital próprio, e além disso, a porcentagem relativa de cada saldo. Seguindo, a gente entende que a demonstração de resultados é baseada em e apresenta todas as contas de demonstração de resultados, o lucro ou perda da sua empresa, lucro ou a perda para o período selecionado, o saldo das contas de receitas e o saldo das contas de despesas. Uhum. Um raio-x aí da operação, né? O lucro é a receita menos despesa. Isso aí. E o balancete é baseado em e apresenta todos os tipos de conta, o resumo de todas as contas ou os saldos de parceiros de negócio. Para cada conta, os valores totais de débito e crédito e o saldo final, como a gente já viu anteriormente aí em alguns momentos. E para o relatório inteiro, se o balancete incluir todas as contas em um período completo, o saldo total do relatório será igual a 0. A gente falou bastante sobre essa questão do total igual a 0, né? Sim. Bom,
E aí, depois desse conteúdo todo, a gente tem uma simulação. Então, para quem está fazendo academia e não tem acesso a uma base SAP, nesses momentos é bem legal porque vocês conseguem se conectar e estar mais próximo aí de uma realidade do funcionamento do sistema, né? A gente tem o passo a passo lá, como se a gente estivesse manipulando o SAP. E aí, seguindo, a gente entra num conteúdo específico para o relatório de fluxo de caixa. Também o Alisson já mostrou em alguns vídeos anteriores, deu uma pequena demonstração ali de como é um relatório de fluxo de caixa padrão do SAP. E aí, seguindo aqui, o objetivo é gerar os relatórios de fluxo de caixa, interpretando os seus dados típicos, e discutir o efeito, né, do processo padrão do B1 no fluxo de caixa. Somente de fluxo de caixa aqui. E aí, o que a gente vai entender no final das contas? Que o fluxo de caixa, ele é um relatório de previsão que reflete o valor monetário da empresa, então a gente vê ali todas as entradas e saídas, todas as movimentações. O fluxo de caixa é executado de acordo com as transações em aberto não reconciliadas e datas de vencimento das transações. O fluxo de caixa também exibe os saldos de estoque de recursos, por exemplo, o dinheiro recebido no banco, fluxo de caixa esperado no futuro, exemplo de contas a receber no futuro e notas fiscais em aberto. O sistema atribui saldos a vários níveis de segurança, o nível de certeza, por exemplo, estoque de recursos que pertencem ao primeiro nível, que são as contas de caixa, contas a receber previstas de notas fiscais em aberto que pertencem ao quarto nível, obrigações do cliente. O relatório de previsão de fluxo de caixa é uma ferramenta que permite a geração de um relatório de fluxo de caixa rápido e em gráfico. E a gente tem também a declaração de fluxo de caixa, que é outro relatório e um documento jurídico obrigatório em muitas localizações. Muito bom. Aí, prosseguindo aqui, a gente tem um material exclusivo para falar dos relatórios de vencimentos. Então, né, tudo que a gente tem de documento de marketing a vencer. Uhum. Então, a gente aprende a gerar esse relatório, tanto de parte de cliente, né, de recebimento e de pagamento, e interpretar também esse relatório. Então, o que a gente entende dentro de relatórios financeiros, para resumir? Relatório de contas a receber vencidas exibe todas as transações pendentes que não foram reconciliadas de clientes e as notas fiscais de saída e há quanto tempo elas estão atrasadas. Então, a partir dali, a gente consegue fazer toda a nossa gestão de inadimplências aí, né? Uhum. Você pode especificar uma data de vencimento após a qual as datas de vencimento devem ser calculadas, intervalos de período no quais os itens atrasados serão agrupados. Então, tem alguns critérios, a gente pode trabalhar nas visões desse relatório. O relatório de vencimento do contas a pagar, que daí, né, da mesma forma, eu consigo ver o que está pendente eu pagar para os fornecedores, que são as notas fiscais de entrada e os seus vencimentos. Sempre a mesma estrutura, o SAP ele sempre segue, né, quando a gente olha para compra e venda, sempre dentro dos mesmos padrões de formulário. Esse foi um dos relatórios que a gente usou bastante nos vídeos do processo bancário. Que é Sim, do contas a receber lá, onde a gente filtrou o período é para verdade. trazer. Esse tem no vídeo anterior aí, pessoal. E para relatórios e para parceiros de negócio conectados, a gente pode exibir as transações pendentes de um fornecedor conectado no relatório de contas a receber vencidas e transações pendentes de um cliente conectado no relatório de contas a pagar vencidas. Que em muitos casos eu tenho, às vezes, um fornecedor que também é cliente. Seria isso, né, mano? Uhum. Ou um cliente que também fornece, e aí a gente pode fazer esse cruzamento de dados aí. Seguindo, e aí a gente tem também um tópico que fala das cartas de advertência. Esse é o que a gente não chegou a comentar ainda anteriormente, né? Não. Sobre cartas de advertência. Então a gente aprende coisa nova aqui dentro desse módulo. Então a gente tem um assistente de advertência, a gente aprende a executar ele para lidar com as cartas de advertência geradas. E, em resumo, vamos lá.
O assistente de advertência, ele é executado em todos os clientes e verifica todas as notas fiscais de saída em aberto e transações que representam débito. Ele também permite enviar por e-mail ou imprimir e enviar cartas de advertência com diferentes níveis de gravidade, criar automaticamente notas de serviço para juros e taxas de advertência, visualizar transações pendentes de fornecedores conectados. Nas condições de advertência, a gente define os níveis das cartas de advertência, as taxas e os juros para cada nível, o nível de juros e a conta contábil para emissão de notas fiscais automáticas. E nos dados cadastrais e empresariais, a gente pode configurar e monitorar informações de advertência de um cliente. E aí, a gente tem um teste. Então, de todo módulo, a gente vai ter um teste só no final, que vai englobar o fluxo de caixa, a parte de vencimentos e as cartas de advertência. E aí, a gente tem 2 estudos de caso. Um que trabalha toda essa parte dos relatórios de fluxo de caixa, o relatório de vencimento de receber do cliente, o assistente de advertência e para registrar a transação no extrato bancário usando a função de reconciliação externa. Então, a gente tem alguns exercícios abordando esses tópicos aqui. E tem um segundo estudo de caso voltado para relatórios financeiros, mas no sentido de emitir um balancete, emitir um DRE, que é a demonstração de resultados, e emitir um relatório de balanço. E aí a gente fecha essa sopa de letrinhas aí. Muito bom. Então, no próximo vídeo, a gente vai abrir o SAP e executar todos esses relatórios e entender como cada um deles funciona, entender a origem de cada uma das informações. É isso aí. Isso aí. Se você que está assistindo esse vídeo, você é da área da administração, da área de contabilidade, utilize o SAP ou não, me conta aí alguma dificuldade que você vive no dia a dia relacionada aos relatórios financeiros e que você gostaria de trazer, compartilhar com a gente. E quem sabe a gente aborda aí num próximo vídeo para agregar conhecimento aí. Exatamente. Valeu, pessoal! Valeu, tchau, tchau.